Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração da planilha de controle de chamados. Essa planilha pode ser aplicada aí para setores como de TI, de suporte, de assistência técnica, entre outros. Aqui na parte esquerda, né, nesse menu esquerdo, eu tenho a opção de incluir um novo chamado, consultar os chamados que estão pendentes, os concluídos, cadastrar pessoas, técnicos, definições e alguns indicadores. Antes de abrir um chamado novo aqui em pessoas, é onde você vai estar cadastrando aqui a pessoa e qual que é o setor que ela trabalha. Então, se vier aqui em novo, eu posso selecionar um setor aqui como RH e colocar uma pessoa aqui como Carlos Alberto. Eu vou salvar aqui essa nova pessoa. A planilha já incluiu aqui no RH, né, o Carlos Alberto aqui no RH. Então, assim que você vai adicionar novas pessoas, você pode selecionar alguém aqui também em editar ou excluir. Além de pessoas, né, da operação que costumam fazer os chamados, você também pode colocar os técnicos da sua equipe, informando aqui qual que é o nome do técnico, né, e se ele tem alguma especialidade, né, em alguma área específica. Aqui em definições é onde nós vamos cadastrar os setores da empresa, quais são as especialidades, né, as possíveis especialidades dos técnicos, os tipos de chamados, se é suporte, se é troca, se é reparo, se é uma solicitação. E no formulário tem um campo livre que você pode adicionar uma informação pertinente ao seu processo. Aqui, como exemplo, eu deixei a questão de turnos. Tem empresa que faz o controle de chamados por turnos, então faz uso dessa coluna aqui. Voltando aqui para a parte principal, nós já vimos a parte de pessoas, técnicos e definições. Eu vou vir agora aqui para um novo chamado. A planilha vai abrir esse formulário. Esse formulário ele se divide em duas partes, que é a informação do chamado e a parte do suporte. Em chamado, a planilha gera o ticket automático, a numeração. Você tem a opção aqui de setar uma data de abertura desse chamado. Qual que é o tipo de chamado? Vamos colocar aqui como exemplo suporte mesmo. Qual que é a prioridade? Vou pôr alta. O título é formatar notebook. Vamos colocar aqui formatar notebook do gerente e adicionar o programa MS Project. Então tem aqui o título do chamado, uma descrição um pouco mais completa desse chamado. Posso colocar aqui quem que é o solicitante, certo? Posso adicionar aqui um solicitante. Quem que é o solicitante, já carregou aqui para mim o setor. E eu poderia salvar esse chamado, né, se eu tiver só informação referente à abertura, ou se for alguém de suporte, também já posso estar direcionando esse chamado para um técnico, definindo um prazo para finalização. Ele permanece como pendente, mas ao finalizar eu posso colocar como concluído. Tenho aqui um espaço para um parecer técnico, falando de repente se já foi feito, como que foi feito, se existe alguma pendência e qual que é a data da última atualização. Vou colocar aqui como primeiro turno e vou salvar esse chamado. Se eu vier aqui em pendentes, eu vou enxergar esse chamado aqui como formatar notebook. Eu vou abrir e aqui eu tenho as informações desse chamado. Aqui nessa listagem de chamados, eu tenho a opção de filtrar por período e posso fazer uma busca. Caso eu tenha diversos chamados aqui, eu posso buscar por tipo, por prioridade, por título, quem é o solicitante, qual que é o setor ou o técnico que está envolvido com aquele chamado. Então vou fechar aqui. Aqui no caso, se eu tiver os chamados já concluído, clicando aqui a planilha vai listar para mim automaticamente. E por fim, em indicador, nós temos alguns gráficos aqui que vão dar algumas visões para nós do setor de suporte, como a quantidade de chamado aberto ainda, concluído e pendente e uma eficiência de fechamento, né, em cima da quantidade que foi informada aqui. Aqui eu tenho a quantidade de chamados mês a mês, a distribuição em percentual por área que está abrindo chamados, e aqui eu tenho uma visão de chamados que são abertos por setores, ok? Tem aqui todos os setores e a planilha faz essa busca. Então, basicamente, essas são as funções da planilha. O link dela vai estar na descrição desse vídeo. Agradeço pela atenção. Até a próxima.